Vamos lá. Eu voltei para falar sobre a revisão da colegiada da prova de filosofia e ela apresenta um conceito sobre o esclarecimento. O que é o conceito de esclarecimento? Esse conceito ele foi idealizado por Kant e aí pergunta o que é o esclarecimento. Então ele vai dizer que é a saída do homem pelo qual ele é culpado da sua incapacidade e agora pressupõe que o homem ele vai encontrar a falta de entendimento e a falta de decisão e a coragem de si mesmo em direção de uma coragem e entendimento próprio. É o lema do esclarecimento. Então ele vai falar algumas coisas como o nível de conhecimento, que é o esclarecimento, que é essa ruptura entre o conhecimento e o desconhecimento. Ele vai falar um pouco de preguiça e covardia, e aí a pergunta é o que é o esclarecimento. Então vocês podem responder com próprias partes lá do texto, onde ele vai apresentar o esclarecimento como essa ruptura, onde o homem ele conhece de fato o conhecimento. O 2 é uma pergunta que fala que uma pessoa ela é forçada a pedir um dinheiro emprestado e ela se compromete em pagar, mesmo sabendo que ela não fará isso. Então, essa falsa promessa de pagamento, ela representa qual artifício? E aí, essa falsa promessa de esclarecimento, ela vai partir do princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Então, essa é a proposta que o Kant falou, que as ações humanas, de um ponto de vista individual, elas partem de um ponto de vista universal, ou seja, o conceito de ideias são os objetos da sua obra. Para Kant, a razão tem funções reguladoras das ações humanas. Para as ideias, são uma representação da alma, Deus, mundo interno, mundo externo, visão de mundo e metafísica. Ou seja, o homem, pela sua forma limitada, é incapaz de entender o mundo como um todo. Entretanto, o homem é somente material, alma, apesar de ser desconhecido, é responsável por nossas ações, dando origem à ética que habita em nós. Então, a pergunta lá, essa falsa ideia de pagamento, mesmo sabendo que não será feito, ou por falta de condições, ou por alguma coisa do tempo, de passar tempo, ele vai dizer que é do princípio de que toda ação humana passa a valer como norma universal. E aí a gente vai para outra pergunta, que é: sentimos que toda satisfação dos nossos desejos adivinha e assemelha-se a uma esmola. Ou seja, um mendigo vivo que vai prolongar a sua fome, tendo cada dia o recebimento de uma certa quantidade de dinheiro. E essa certa quantidade de dinheiro é o que mantém ele vivo naquele dia, e no outro dia ele busca a mesma coisa, ou seja, uma nova esmola. E aí ele vai falar que, ao contrário desse conceito, assemelha-se à fortuna herdada. Então, o herdeiro, para sempre, ele vai se excitar das suas preocupações. Por quê? A gente vai pensar que essa fortuna é um montante de dinheiro que ele não vai mais se preocupar com o dia de amanhã, conforme o mendigo se preocupa. Então, ao contrário do mendigo, o herdeiro é uma pessoa advinda de sorte que terá todos os seus dias de preocupações poupados pelo fato de receber uma herança. E aí vai dizer que a ideia do texto está ligada a quais parâmetros? E aí vocês podem falar. É o parâmetro da consciência, é o parâmetro da realização de sonhos, de vontades, e a consciência humana que vai se limitar a gente pode pensar que é uma das coisas que ele aponta lá no texto,
que é uma pessoa que herdou, que ganhou muita coisa, então ela vai ser uma pessoa que ela não vai sair da zona de conforto, ela vai se limitar a viver com o que se tem, que é muito, que a gente vai estimar que é uma fortuna, mas vai impedir com que essa pessoa deixe de buscar a mesma coisa que o mendigo busca lá todos os dias na rua, que são as esmolas, ou seja, ele parte de um princípio, de uma perspectiva de ir além, de buscar o que está a ser ganhado ou a ser merecido, que o outro não vai buscar porque confortavelmente terá seus dias regados pela herança. A outra pergunta é: tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é também válido para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança a não ser o que pode ser oferecida pela sua força e intenção. Essa frase pode ser entendida como em tempo de pandemia, ou seja, as nossas preocupações no tempo de guerra e as nossas preocupações no tempo em que a segurança ela não está tão próxima de nós, ela pode ser entendida num tempo de pandemia. Na minha resposta eu coloquei aqui perfeitamente. Nós estamos vivendo a incerteza, e esse período de incerteza que nós estamos vivendo, tanto com a preocupação sanitária ou como uma preocupação da economia e de outras tantas coisas, a gente se pergunta como será esse novo normal, como nós vamos enfrentar isso tudo, deixar esse isolamento social tão grande. Eu tenho certeza que vocês que são tão jovens vão dizer que nunca ficaram tanto tempo em casa. Nós estamos mais de 2 meses em casa e sem fazer muitas coisas, com as nossas escolas fechadas, as nossas creches, o nosso cinema, a nossa vida praticamente que era aquela explosão de coisas que tínhamos para fazer, de anotar na agenda. Eu que sou meio que neurótica, eu anotava ritual 1 do dia, 2, 3, 4 e eu dividia para que eu conseguisse cumprir inúmeras tarefas, e agora a gente se vê se readaptando numa perspectiva de resiliência, de buscando entender como que a gente vai se organizar para voltar a essa normalidade, como será essa normalidade, e a gente vai entender que, buscando aqui na frase, que isso tudo está acontecendo porque o homem é inimigo do homem, ou seja, o homem saindo de casa, não cumprindo o isolamento, ele sai e busca um vírus, e a grande quantidade de pessoas contaminadas pelo vírus faz com que a gente permaneça mais tempo nesse isolamento tão doloroso que é esse isolamento social, para a gente que tínhamos o direito de vir. Isso era uma conquista tão absoluta do indivíduo do século XXI, essa coisa de autonomia, de direção, de dizer eu posso ir, eu posso vir, eu tenho essa mobilidade de uma forma tão rápida e tão múltipla quanto esse homem que é o profissional do século XXI, que é aquele homem lá do próximo texto, que é o texto lá de sociologia, que é o texto do Capital Humano, onde ele vai se encontrar com múltiplos conhecimentos e como ele vai organizar essa vontade e essa capacidade de realizar inúmeras coisas no mesmo tempo. E a outra perguntinha lá vai falar de hobbies e não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente o mal. Esse autor deveria dizer que, mesmo sendo o estado de natureza, aquele em que o cuidado da nossa conversão é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próximo à paz e o mais conveniente ao gênero humano. O trecho divergentes conceitos entre os autores se submetem ao entendimento segundo o qual a igualdade dos homens se dá em razão de uma condição original. Qual é essa condição original? É a condição humana da maldade, ou seja, nós somos antecipadamente maus. Antes de acontecer uma coisa, a gente já premedita, né? Se isso acontecer comigo, se o fulano puxar meu tapete,
consequentemente eu vou puxar o tapete dele, ou eu vou falar tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa. Então, uma frase do Hobbes, ele vai dizer que o homem, ele vai esquecer a ideia de bondade e ele vai passar a ter o princípio da maldade, ou seja, ele está inserido em nós o artifício da vingança e da maldade nos relacionamentos profissionais ou no nosso comportamento social, ou como nós estamos inseridos na nossa sociedade em que nós vamos pelos nossos motivos, ou seja, pelas nossas essências, cometendo ações, e essas ações, um efeito em cadeia, destrutivos. Ou seja, a maldade está inserida no ser humano. E é isso, eu espero que vocês consigam responder. São poucas questões, eu deixei muito espaço para tem aquele que gosta de escrever mais um pouquinho. E é um simulado que vocês podem fazer e a gente vai pensar na perspectiva, já que vocês me mandaram hoje as resenhas de como a gente vai fazer essa prova. Então, as provas elas serão parecidas com os simulados. Eu coloquei até níveis de ponto, tá? Pra gente colocar os simulados, eles valerão pontos e a gente vai somar isso com a prova da B2 e a gente já está organizando isso. Nós temos teoricamente 3 semanas para a gente findar o semestre e depois a gente conversa sobre a prova final para quem não alcançar os 14 pontos e as segundas chamadas para quem teve falta da B1 ou da B2. Quem conseguiu fazer a B1, parabéns, as notas foram excelentes, a gente já está se organizando para fazer a B2, isso são simulados, ou seja, é a representação do que pode cair na B2 e até o momento está tudo tranquilo, dentro da medida do possível, e a gente pode pensar que com certeza já está acabando a quarentena, da gente fazer um aulão, uma revisão presente lá no shopping, lá na UNAMA, para que a gente possa discutir todas essas questões. E boa noite, fiquem com Deus.